Hoje a gente tem a grata satisfação de receber a médica oftalmologista pediátrica, doutora Maria Carrari. Como é que funciona a capacidade visual de uma criança? A criança com a gestação normal, parto a termo, sem intercorrências, ela nasce com o globo ocular, com as células da retina, que são as células nervosas, ainda imaturas. Elas ainda não estão prontas para ver o mundo como ele é. Então, a criança, quando nasce, ela enxerga tudo preto, branco, tons de cinza, e a visão é muito limitada. E a partir do nascimento, o estímulo da luz externa é que vai provocar o desenvolvimento dessas células retinianas. Então, a retina é composta por dois tipos de células, os cones e os bastonetes. Os bastonetes, a retina mais periférica, e os cones é uma concentração de células especializadas na visão, que é a mácula. Tá? Então, a mácula é a última que vai se desenvolver. O amadurecimento das células retinianas ele é muito rápido. Ele é bastante rápido. Em torno dos 2 meses, a criança começa a apresentar aquele sorriso social, né? Quando a mãe pega no colo ali, a criança já sorri e ela já é capaz de ter visão monocular. Ela fixa o rosto da mãe, reconhece, e o sorriso é uma consequência. Em torno dos 3 meses, essa visão já é mais distante, ela já começa a desenvolver binocularidade, ela já começa a desenvolver estereopsia, a noção de profundidade. Em torno dos 4 meses, a criança senta. A evolução normal é a criança sentar. E quando ela senta, ela também já tem a visão binocular, então ela já tem o gesto de pegar um objeto que você coloque à frente. A criança com 4 meses, um pouco mais de 4 meses, eu quero testar a binocularidade dela, eu vou pôr um objeto, um palitinho, um desenhinho, uma coisa colorida na frente, e a criança vai com a mãozinha e pega. Quando ela pega no local certo, é sinal que a visão está focada, os 2 olhos estão focados no objeto. O porquê que o gesto da pega que me dá a noção que a criança está desenvolvendo binocularidade é importante. Porque a partir daí eu vou ver se a criança não desenvolve um estrabismo, se ela não tem uma visão mais baixa no olho do que no outro, que ela não desenvolva o que a gente chama de ambliopia. O que é a ambliopia? A retina está lá, está normal, os vasos estão lá, mas por uma outra razão. Ela não desenvolve a capacidade visual, eu preciso intervir rapidamente. É muito importante que a ambliopia, que essa diferença, vamos ver, esse atraso no desenvolvimento visual seja corrigido o mais rapidamente possível. Você vai falar das gestações que não são normais ou das crianças pré-termo? Então, essas crianças normalmente, por outros problemas respiratórios, cardiológicos, que são inerentes à prematuridade, elas acabam tendo que ficar numa incubadeira. E essa incubadeira, elas vão estar recebendo oxigênio. E o oxigênio é prejudicial à evolução, à formação dos vasos da retina. Essa criança prematura, a vascularização ainda não aconteceu na retina. Quanto mais prematura a criança, quanto mais baixo o peso, maior a fragilidade da retina. Nos casos mais graves, evolui com hemorragia, evolui com descolamento de retina. Então, essas crianças prematuras, elas precisam de um acompanhamento oftalmológico especializado. O retinólogo que faz esse acompanhamento, ele tem uma formação específica para tratar essas crianças. Quando é observado ali já sangramento, microsangramentos, é necessário laser. As crianças que desenvolvem
descolamento de retina necessitam de cirurgia, então são bebês com comprometimentos pulmonares, cardiológicos e que necessitam de imediato de uma anestesia para serem submetidas à correção do descolamento. Tá. A Juliana está conosco. Ela está perguntando se esses prematuros precisam posteriormente de acompanhamento com fundo do olho, de exame de fundo de olho. Sim. Então, como eu disse, quanto mais prematura, quanto mais baixo peso, maior a possibilidade de complicações, mais graves são as complicações. Quando elas não são tão prematuras assim, nascem com um peso razoavelmente bom, e fez o acompanhamento na maternidade, não apresentaram má formação vascular, a retina está ok, o acompanhamento inicial é mensal. Em que momento a mãe, os pais devem levar a criança para a primeira consulta com o oftalmologista? A gente orienta que nos 3 primeiros meses ocorra uma consulta. Eu vou examinar de novo com o oftalmoscópio, vou ver o fundo do olho, vou ver se tem os reflexos, se os reflexos pupilares estão presentes. Aí é importante assim, né? Às vezes as pessoas procuram o consultório médico aí antes dos 6 meses, perguntando do estrabismo. Eu acho que o meu bebê tem horas que está com o olho torto, tem hora. Até os 6 meses de vida, a criança não coordena ainda a musculatura do olho. Isto é normal, até os 6 meses de vida. A partir dos 6 meses, qualquer desvio, seja para dentro, seja para fora, ele tem que ser investigado e ele tem que ser corrigido. Vamos falar um pouco de estrabismo, que eu imagino que seja algo frequente. Como é que a gente faz o tratamento? Tampão para forçar o outro olho, prisma em óculos? Como é que funciona esse tratamento na fase inicial de detecção do estrabismo? Tudo bem. Primeiro a gente precisa saber de que tipo de estrabismo estamos falando. O estrabismo ele pode ser convergente, quando o olhinho desvia para dentro. Ele pode ser divergente, quando o olho desvia para fora. Pode ser uma aforia, que é quando esse desvio não é permanente. O estrabismo, ele pode, às vezes a gente vai acompanhando a criança do nascimento, faz 1 ano, 2 anos, 3 anos e vai indo tudo bem. E de repente ela aparece com um desvio. Entre os 3 e os 5 anos de idade é uma faixa de idade que aparece com maior frequência o estrabismo. Tá? Precisa ser corrigido também. O tratamento. Primeiro, diagnosticar que tipo de estrabismo e se a criança precisa de óculos. Tá? Okay. Alguns casos a criança desenvolve o estrabismo, mas ela não tem grau nenhum, ela não precisa de óculos. Então, o tratamento são só exercícios, o uso do tampão quando a visão de um olho está mais baixa do que a do outro, está prejudicada, e quando tem grau. Nos casos das crianças que desviam o olho para dentro, invariavelmente elas são hipermétropes, muito hipermétropes. Então eu tenho que passar o grau do óculos total que ela precisa, e ela precisa usar esse óculos constantemente. Os pais precisam controlar esse uso do óculos, o uso do tampão vai acontecer inevitavelmente nesses casos, o tampão tem que ser feito com o óculos. Usa o óculos e o tampão. A quantidade de... Oi? Você tampona o... Vou chamar de olho melhor. O olho bom. Tampa o olho melhor para estimular o olho que está com a visão atrasada. E isso faz a correção do estrabismo. Nos graus altos de hipermetropia, quando a criança tira o óculos, o olho imediatamente ele desvia. Uau! A correção do grau já faz um alinhamento. E aí o tampão recupera aquela visão que está atrasada. Tá? E a gente vai acompanhando. Só por curiosidade, essa criança, quando for adulta, ela vai evoluir para algum outro tipo de tratamento, cirurgia, alguma coisa assim?
O importante é corrigir o desvio, e muito mais importante que corrigir o desvio é corrigir a ambliopia, para que esse olho não fique deficiente. Alguns casos são cirúrgicos, né? Quando não ocorre, ou às vezes o desvio é tão grande que há necessidade cirúrgica. O ideal é corrigir tudo sempre durante a infância. Quais outras doenças são frequentes na infância? Doenças oculares? Então, bebês, ocorre muito obstrução do canal lacrimal, é muito frequente. Então, qual o tratamento da obstrução do canal lacrimal? É só uma imaturidade ali do sistema. O canal é muito pequenininho, muito estreito, não faz a drenagem corretamente. 95%, talvez até mais dos casos, se resolve só com o crescimento. Muito comum durante o recém-nascido, criança pequena, uma conjuntivite pelo nitrato de prata, que é utilizado na maternidade. Então, o nitrato de prata foi instituído o uso obrigatório nas maternidades desde 1977. É bem antigo. E o porquê que se faz isso? Para evitar a infecção por gonococos. Conjuntivites por outras causas, nas crianças muito pequenas, não é muito comum, a gente não vê com frequência. Tá? Conjuntivite pode ser bacteriana, pode ser infecciosa, né, por bactéria, por vírus, ou pode ser por reações alérgicas. Nas crianças, as conjuntivites alérgicas ocorrem com muita frequência e também é uma causa de grande preocupação ali, precisa ser tratado, a criança fica pondo muito a mão nos olhos, esfrega o olho. Crianças com alergias graves podem desenvolver o ceratocone, que é uma deformidade da córnea. Deixa eu aproveitar uma pergunta que a Juliana fez um pouco mais cedo. Ela disse que tem uma filhota de 6 anos e que com a questão aí da pandemia, com a questão da quarentena, ela tem passado muito mais tempo no tablet. E ela diz que o oftalmologista tinha orientado para que a criança não passasse mais do que 1 hora em frente, em contato direto com esses equipamentos eletrônicos. Que prejuízos traz para a visão esse excesso de contato com telas de equipamentos eletrônicos, Maria? Período de desenvolvimento, uso de eletrônicos, nunca. As pessoas precisam entender isso. Até os 2 anos de idade, nunca. Nem celular, nem tablet, nem um eletrônico, nem a televisão. Nem um pouco. Por tempo nenhum, nunca. Não é que só um pouquinho, nunca. Tá? A luz azul da tela, ela penetra diretamente no olho da criança. O olho da criança não tem barreiras. Hoje em dia, nós já sabemos que com o aumento da longevidade, aparece a degeneração de mácula, que é o desgaste, o envelhecimento das células da mácula que deixam de funcionar. Então, esse estímulo tão precoce na retina, essa agressão tão precoce, com certeza vão ter consequências futuras. Mas, para além da questão oftalmológica, também tem a questão de todo o desenvolvimento da criança. A criança, no início da vida, ela vai melhorando a capacidade visual dela e todo o restante do desenvolvimento motor, do desenvolvimento de como ela se porta com as outras pessoas, está muito relacionada com o desenvolvimento visual. Então, precisa limitar o uso dos eletrônicos e muito. Até os 2 anos de idade, nunca. A partir daí, 20 minutos, 30 minutos, até 1 hora nas crianças já um pouco maiores. Essas crianças em fase escolar, que agora necessariamente estão fazendo ensino à distância, o tal do homeschooling. Na verdade, estou falando daquela criança em idade escolar que agora, com a quarentena, ela acaba tendo aula virtual. O fato dela estar na frente da tela e o estímulo ser outro, ser uma aula e não um joguinho, e não essa iluminação
mais intensa, isso é tão prejudicial quanto? Exatamente, é tão prejudicial quanto. A quarentena é uma situação excepcional, eu não sei como isto vai evoluir, mas a gente já começa a receber no consultório as consequências da quarentena, né? Tanto crianças quanto adultos ficando tempo demais na frente dos eletrônicos, e ocorre sim, o que para o adulto, a gente vê que a queixa é de fadiga, é de dor de cabeça, é olho seco. E a criança, ela também já está começando a apresentar esses sintomas, tá? Ele não tinha essa dor de cabeça, agora é todo dia, o olho fica vermelho. Por que o olho fica vermelho? Porque ele fica tempo demais com o olhar fixo ali na tela, tá? Okay. A fadiga muscular ocorre por quê? Porque quando você fixa a tela aqui na sua frente, o olho tem que convergir, ele tem que se juntar aqui para focar, né? Isso é feito com a contração dos músculos aqui da parte interna, os retomediais que chamam, e o relaxamento dos laterais. Aquele músculo que está puxando o olho para dentro, que está convergindo, no momento ele fica cansado. É muito tempo, é muito esforço, é muito desgaste. E o olho começa a tender a escapar, né? Tá. Quando a pessoa queixa que minha visão está embaçada, tem horas que eu tenho que piscar para fixar de novo, né? O músculo já não obedece mais. Isso acontece tanto na criança quanto no adulto. Então, precisa limitar esse tempo de uso, tá? O que a gente vê muito é que os pais também estão sobrecarregados, trabalhando de casa, acabam trabalhando mais horas do que trabalhariam no escritório, né? E sim, não tem com quem deixar a criança, acaba liberando, mas precisa ter um controle maior, sim. O uso dos eletrônicos aí na hora de dormir é outra coisa muito, muito ruim, né? A criança fica lá jogando, estimulando o cérebro com todas aquelas imagens e luzes, e o sono é agitado. Então, o que a gente recomenda é que pelo menos 1 hora antes do horário de dormir, a criança não tenha mais contato com eletrônicos, tá? Então, o que é o ideal? O ideal é que o pai ou a mãe se disponha a brincar com a criança nessa hora, a ler para a criança, vamos ler um livro, vamos, né? Isso é bom até porque melhora a relação pai-filho, mãe-filho, né? É um momento para se aproveitar, para ter um relacionamento melhor com a criança. Legal. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Sim. O Paulo está perguntando aqui, qual o sinal mais comum que a criança pode apresentar de um possível problema na visão? A posição de cabeça é uma coisa que chama muito a atenção. A criança está assistindo televisão, está fazendo uma coisa, inclina a cabeça para um lado e é sempre para o mesmo lado, né? Que é para fixar com o olho melhor. Isso é um sinal evidente de problema visual. Tem crianças que desenvolvem até torcicolo. Olho vermelho, lacrimejamento, a criança que coça muito os olhos, a criança que tropeça muito, que cai muito, é um sinal de problema visual, tá? E dor de cabeça não é tão frequente na criança, mas também pode ocorrer. Tá. A gente tinha aquele mito da criança na fase escolar que vai mal na escola, que não consegue acompanhar a aula, que às vezes vai sentando lá para o fundo para se isolar. Isso ainda é um sinal de alguma alteração de acuidade visual? Com certeza. Com certeza precisa ser investigado, né? A criança, ela não tem essa percepção, minha visão está ruim, não estou enxergando normal. Ela não tem. Dificilmente a criança vai referir, eu não estou enxergando bem, tá? Então, sim, se a criança tem dificuldade de desenvolvimento escolar, precisa investigar a parte visual e a parte auditiva, né? Porque às vezes a criança também não ouve bem. Fala um pouquinho mais da questão do adolescente, a questão do adulto. Eu vou falar mais de uma parte assim, do quanto que é importante a adesão de pai e mãe por
quando a gente indica um tratamento. Legal. Isso é muito importante, né? A criança muitas vezes não fica com o pai e com a mãe. Uma criança que tem estrabismo, que você passa o óculos, orienta o uso de tampão. Se isso não é feito, se alguém não supervisionar isso, não vamos evoluir no tratamento, a criança não vai ter melhora, e isso é uma coisa muito recorrente com a gente, né? Então, examinar da criança, identificar se tem problema, se não tem problema, aí eu preciso me reportar aos pais, né? Quem é o acompanhante, qual é o problema, qual não é o problema. Então, muita gente pergunta, para que dilata? Por que alguns dilatam, por que outros não dilatam? Uma criança pequena tem um poder de acomodação muito grande. Se ela tem um problema refrativo, eu preciso dilatar, tirar essa acomodação para eu ter um resultado correto. Tá? Ok. A criança, ela também não tem uma informação assim muito exata, né? Quando eu ponho lá para ler, melhorou, não melhorou, se adulto tem dúvida, imagine a criança, né? Então eu preciso ter o melhor resultado possível, tá? Então, passo o óculos, eu preciso explicar da necessidade do óculos. Tem pai que olha desconfiado, mas por que tanto grau? Porque tanto, não é muito grau, né? Não é muita coisa, ele é muito pequeno. Mas, e quando tem o estrabismo e precisa fazer oclusão, a gente precisa que isso seja feito em casa, né? É importante que a família compreenda, que a família aceite que a criança usa óculos. Tem pais que não querem que a criança use óculos, não querem, meu filho deficiente, meu filho. Não, é um óculos, é uma necessidade, tá? E o uso do tampão tem esse inconveniente, né? Quem que cuida, quem que supervisiona? A gente sabe quando usa o óculos, quando usa o tampão, porque você vê a evolução, né? Se não está melhorando, porque não está usando nada. Então, é importantíssimo a adesão ao tratamento, a compreensão da família, de avó, de babá, do pai, da mãe, quem é que fica com essa criança. Se a criança fica na escola, período integral, a escola precisa ser avisada, né? Agora, é importante também falar que a ambliopia, a gente briga muito por corrigir a ambliopia até os 10, 11 anos de idade. A partir daí, o que não se desenvolveu não vai se desenvolver mais para o resto da vida. Essa criança vai ficar deficiente o resto da vida, tá? Pode até operar, corrigir grau, pode operar, corrigir o estrabismo, mas a capacidade visual, a acuidade visual dela não se recupera mais. Que conselho a gente dá para os pais, que conselho a gente dá para os adultos em relação à saúde ocular de maneira global? Adquirir o hábito de consultas periódicas. Hoje em dia, o uso dos eletrônicos, o uso excessivo da visão para perto, está estimulando o desenvolvimento precoce de miopia. Então, hoje, 6 anos, 7 anos, a criança já está ficando míope. Então, consulta periódica. Tá. E a questão, tem mais uns minutinhos aí, a gente tem mais 6 minutinhos, e a questão da televisão propriamente dita. Hoje em dia, os televisores parecem verdadeiras telas de cinema, e as salas das casas estão cada vez menores. Então, né? É o mesmo efeito do computador, né? Mas assim, entre usar um celular, que é uma telinha pequena, um tablet, que a tela é pequena, melhor que vá assistir televisão, né? Ok. Pelo menos o esforço visual é menor. Né? Tá. Mesmo que não se tenha aquela distância praticamente recomendada. Sim, sim. Durante o desenvolvimento da criança, em qualquer faixa etária, menos eletrônico, menos. Mais atividade física, mais atividade ao ar livre, é mais saudável. É lógico Legal. Que não vai eliminar tudo, porque hoje tudo está relacionado com eletrônicos, né? Mas o máximo possível. Para quem chegou da metade para o final da live, lembrando aquele seu ensinamento máximo, eletrônico até os 2 anos de idade. Nunca! Nunca! A gente, toda sexta-feira, costuma deixar uma frase de reflexão no fim de semana.
eu vou te convidar para fazer a frase de amanhã e que seja exatamente essa. Eletrônica também. Eu agradeço a todo mundo, agradeço a Maria José ter aceito o convite. É um assunto interessante, é um assunto que precisava ser discutido. Eu vou deixar, como eu falei no começo da live, eu vou deixar nos comentários da live o endereço da clínica e os dados da doutora Maria para quem se interessar em saber mais detalhes, passar numa consulta, dar uma olhada melhor nessa questão. Pais de crianças pequenas, eu só tenho de novo a agradecer. Eu acho que nesses 2 minutinhos reforçar. Eletrônicos menos, a ambliopia precisa ser corrigida. Se a criança já nasce com um problema oftalmológico, ele precisa ser corrigido nos primeiros meses de vida. Catarata congênita, glaucoma congênito, qualquer problema no recém-nascido precisa ser corrigido nos 3, 4 primeiros meses de vida, evitando o risco da ambliopia. Nas crianças maiores, a ambliopia continua tendo que ser evitada e ela precisa ser corrigida quanto antes, melhor. E depois dos 10 anos, não tem 11 anos, aí não tem mais jeito. Estando, para quem chegou um pouco mais tarde, estando tudo bem no desenvolvimento da criança, do bebê, gestação, parto, tudo bem, primeira consulta com o oftalmopediatra. Até os 3 meses, tá bom? Se não houver nenhuma dúvida, nenhum problema, né? De novo, eu quero te agradecer muito. Pessoal que participou, eu vou deixar a íntegra da live já no IGTV. Daqui a pouquinho a gente vai ter um resumo dela também no IGTV e no nosso canal do YouTube. Maria, super obrigado. Volta mais vezes. Eu vou te convidar de novo. E os assuntos são sempre muito, muito, muito interessantes. De coração, obrigado.